Então, boa noite. Vocês viram aquela lista, lista de preguiçoso que eu fiz? Eu tirei dois prints e colei e botei o PDF lá. Tá sem vontade nenhuma de digitar, tá? Ontem, foi anteontem. Foi ontem, ninguém viu, né? Imagina se eu tivesse colocado clique nesse link e ganhe R$100, né? Ninguém tinha ganho. Ó, gente, esses limites aqui, ó. Ctrl C. O que tem amanhã? E aí? Let's go? E... Hã? Isso. Mas nem começou. Vamos lá, gente. Pessoal, ó, eu coloquei esses limites aqui porque eles são aqueles que a gente só substitui, tá? Oi? Isso, aquele que você não tem que fazer nada além de substituir o valor de onde x está atendendo para na função. Ó, vamos pegar o 23. Vou ver aqui. Limite de 3 quando x tende a 2. Vocês lembram que eu falei sobre a função constante? Qual é o limite da função constante? Vocês lembram? Não, né? Se eu tivesse falado 6 números na aula passada, eu falei, gente, se vocês coloquem, vocês não iam lembrar, né? Vocês apostaram na Mega Sena. Limite da função constante, ninguém lembra, não? Oi? Pode. Hã? É 3. O limite da função constante... Não, o limite da constante é ela mesma. Eu repito nesse caso aqui é 3. Né? Porque quando aqui a expressão que está aqui, ó, é só um número real, o limite dele é ele mesmo, tá? Isso aqui eu falei na aula passada. Ok, aí eu falei também de outros limites, que se o ponto está no domínio da função, basta eu substituir o valor, tá? Por exemplo, o 27, ó. X. O menos 2x2, esse daqui, ó, limite de 1 menos 2x ao quadrado quando x tende a 1. Se eu pegar essa função aqui, essa daqui, ó, vocês sabem me dizer que função é essa? O nome dela? Sabem sim. Vocês sabem? Sabe? Não. Nós vimos basicamente 5 funções.
Nós vimos basicamente 5 funções. Quadrática, não é do segundo grau aqui, gente. Só porque tem o 1 vem na frente, aí você já não... Se o quadrado, assim, o quadrado eu coloquei, geralmente é o primeiro, né? Mas se eu inverter, não, ela é a mesma coisa, tá? O domínio da função quadrática, qual é o domínio da função quadrática? Vocês lembram? Os reais. E aí, como o número 1 aqui, ele está no domínio da função, o resultado é só essa expressão aqui, você substitui por 1. Então fica 1 menos 2 vezes 1 ao quadrado. Tá? Aí dá 1 menos 2, que dá menos 1. Ok? Só substituo. Porque o domínio é os reais. Ou vou fazer mais um aqui, ó. Vamos a 29, por exemplo. Dois x ao cubo menos 3x quadrado mais x mais 2, tá? Menos 3x quadrado, né? Mais x mais 2. X tendendo a 1. O que eu faço aqui? Eu só substituo, tá? Onde tem x, eu vou substituir por 1. Porque o domínio desse polinômio aqui é os reais também. Essa expressão aqui eu posso jogar qualquer real no lugar do x, tá? Então só faço 2 vezes 1 a 3, menos 3 vezes 1 a 2, mais 1, mais 2, tá? Aí é só você fazer o cálculo, ó. 2 vezes 1, né? Dá quanto aqui? 2 menos 3, mais 3, né? E aí cancela, ó. Ok? Deixa eu ver aqui, 33. 2x mais 1, x mais 2, x tendendo a 2. Dois x mais 1, né? Novamente, ó. Qual o problema que seria aqui? O problema aqui é que o x não pode ser menos 2, porque 0 é a parte de baixo. Mas como o x está tendendo a 2, é só você substituir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, basicamente, onde tem x, eu coloco 1. Fica 2 vezes 1. Perdão, é onde tem x, eu coloco 2, tá? Errado aqui. Aqui é x tendendo a 2, ó. Tá? Então eu tenho 2 vezes 2, 4, mais um 5. Ok? É para ser 15 de junho a prova. Gente, mas assim, vocês viram que vocês se preocuparam assim. Ainda bem. Ainda bem. Não precisa se preocupar, não.
Vocês têm que se preocupar se vocês não ganharem na Mega Sena. Isso aí vocês têm que se preocupar. Apostar e não vencer, isso é grave. Porque se vocês ganharem, no dia seguinte vocês desligam do curso e vai ver na beira da praia. Que se dane o conhecimento. Você com 300 milhões de reais, imagina. Você paga alguém para saber as coisas por você. A arrogância, é o cúmulo da arrogância isso, hã? Vai nada. Só você... É o cúmulo da arrogância, né? Esse tipo de coisa. Ó, vamos fazer aqui 34. Ó. Eu viajaria, com certeza. X, hã? Você ficaria por aqui? Não entendi o que você falou. Ah, eu também, não. Você vive em outro país? Não, eu viver... Sabe onde é que eu ia morar? Lá na casa da minha mãe. Sério. Porque ia poder passar todo o tempo com a minha família. Não ia ter mais a obrigação de ficar longe assim. Porque no dia que eu quisesse ir pra Paris, eu levaria todo mundo e ia pra lá. Por que eu vou morar longe dela e morar lá? Até porque assim, pra ela, pros meus pais é ruim. Vocês sabem, quando a pessoa mais de idade não quer mais saídas. Não tem sentido. Gente, isso aqui, ó, a mesma coisa. 1 ao cubo, né? Mais 1. Aí aqui vai dar 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. E aí vai dar 1 meio. Tá? Eu só substituo aqui, diretamente. Gente, limite é difícil? É muito difícil. Não vou mentir pra vocês, não. Mas, limite. Mas assim, esse que a gente vai ver pra vocês vai ser esse estilo aqui, tá? No máximo um segundo, vai ter uma espécie de segundo nível, que é quando eu não posso substituir diretamente. Mas digamos assim, os limites que caíram na prova serão esse estilo aqui. Tá na lista, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. Oi? Não entendi. Ó, a principal aplicação de limite, no caso, para vocês, vai ser duas. Serão duas, no caso. Uma, a gente vai deduzir uma fórmula para matemática financeira na aula que vem. Com o limite, aí essa formulazinha eu vou cobrar na prova, tá? E também derivada. Porque derivada é um limite, mas basicamente você cria uma teoria. E aí a derivada em si tem muita aplicação na economia. Por quê? Imagina que eu tenho uma função quadrática. Vou pegar a mais óbvia do universo. Geralmente, quando você deriva uma função, vamos supor que eu já ensinei isso, né? Lógico que eu não falei. A derivada dá isso aqui. A derivada ela dá o custo, dependendo da função. Ela dá ou o ponto de mínimo ou ponto de máximo, dependendo da função. Tá? Tudo que envolve alguma coisa de minimização vai envolver alguma derivada ou para você derivar alguma função. Tá? Lógico que vamos supor que você só queira saber derivar. Não necessariamente você tem que saber calcular todos os limites para saber derivar, tá? Sim, a sua prova... Ei, depois eu posso tirar uma dúvida de uma questão, que eu atrasei porque eu tava fazendo essa questão. Ó, minha felicidade. De quê? É sério, uma questão que eu não consegui e ela trouxe assim a cabeça de um. Daqui a pouco eu coloco um exercício aqui, aí eu vou lá na sua carteira, tá? Depois, pode ser depois. Tá bom, tá bom. Obrigada. De nada. Ó, por exemplo, ó, quando você deriva, vamos supor que vocês sabem que a derivada da função é essa daqui. Aí eu quero calcular as raízes da derivada de uma função quadrática, ela vai dar o ponto de mínimo ou o ponto de máximo.
tá? Então, quando eu calculo raiz, vai dar o quê? O vértice já de cara da parada. Da função, por exemplo. Tem a ver com o custo. Imagina o seguinte, ó. Imagine que você tem um problema da vida real. Qual é a dificuldade de... Como é que se passa um problema da vida real para um resolvedor, entre aspas, de problema? Aí o matemático vai lá, vamos ser o economista, aí ele pega um modelo, transforma aquela situação num modelo matemático, ou ele modela o problema, que a gente chama. Aí o que é modelar o problema? Você transforma uma determinada situação numa equação. Numa equação que vai demonstrar aquela situação. Aí, às vezes, quando você envolve algum custo, por exemplo, você quer o custo mínimo. Aí, se você tiver uma função, você pode derivar essa função. E aí encontra o ponto de mínimo ao máximo, tá? Só que, assim, o que eu tô falando aqui é muito vago. Até porque é o seguinte, na vida real, porque essas funções são de apenas uma variável, mas na vida real, a maioria dos problemas são de várias variáveis. Vai depender do fornecedor, do não sei do que, não sei das quantas, não sei das quantas. Todas essas dependências são variáveis. E aí você pode, digamos assim, criar funções em que cada situação dessa é uma variável. E aí isso complica um pouco, tá? E aí tem... por que, por exemplo, tem uma linha tênue que é o seguinte. Tem essa teoria aqui que é mais básica. O problema é que quando você realmente vai aplicar problemas da vida real, exige-se uma teoria muito avançada. Tá entendendo? Tem uma função muito... Já que a gente está falando disso. Tem uma função na economia bem famosa. Vocês podem até anotar, talvez vocês ouçam ela. Cobb Douglas. É com C, né? Com K não. É uma função de duas variáveis. Não necessariamente, né? Mas a versão mais famosa dela é essa aqui, ó. Uma função de duas variáveis, f de... Eu vou colocar... assim. Aí tem uma constante aqui. X elevado a mais b elevado a... mais y elevado a b. Então essa função já é uma função de duas variáveis. E aí qual é a dificuldade? Porque o jeito... eu vou ensinar vocês a derivar um pouquinho, mas esse pouquinho vai ser para funções de uma variável. Para você entender isso aqui, você tem que saber o que é uma função de duas variáveis. O que é uma derivada em função de duas variáveis. Porque geralmente os problemas da vida real, eles têm mais de uma variável. Tá? Então, assim, a dificuldade aqui do cálculo 1 é que, ou então, é que para vocês entenderem um problema, digamos assim, real, tem que ter um know-how muito grande. Já. Por isso que a gente fica só brincando com esses limites mais facinhos aqui. Ok? Ok. Deixa eu ver aqui, 34. Todos esses aqui, gente, é só você substituir, tá? Eu tô fazendo aqui só pra vocês, fazendo alguns pra vocês tentarem os outros. Eu também não vou falar de... Oi? Isso, é da lista, já tá lá no cigarro, tá? Ó, esse daqui. É a mesma coisa, só substituo. Sabe também qual é... Só voltando para sua pergunta de novo. O grande problema, assim... Imagina o seguinte, quando você tá lá no ensino médio, né? Sei lá, geometria plana. Aí você tem... É muito mais fácil também entender de onde você usa a geometria plana no dia a dia. Que é muito mais palpável. Mas na graduação vocês vão ver, tem muitos conteúdos que é muito obscuro você entender como se usa aquilo ali.
É muito complicado mesmo. Não que seja impossível de aprender, não, mas é porque para você entrar digamos assim, ver as coisas acontecendo, você tem que subir muitos degraus. É muito, é mais chatinho. Mas não é impossível não, gente. Aqui eu só substituo, tá? Aqui fica 2, né? Porque raiz de 4, 2, tá? Vou fazer só mais um e a gente vai agora para outros limites. Porque o limite da derivada, ele não é desse tipo aqui. O limite da derivada é o limite que ele é indeterminado. Que a gente vai ver o que é um limite indeterminado. Eu vou fazer só mais um desses e a gente vai para os limites indeterminados. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó, por exemplo, essa 40 que parece muito difícil, mas não é não. Mas esses aqui só são, entre aspas, fáceis, porque os pontos em que eu estou me aproximando, esses pontos estão no domínio da função. Ou seja, quando eu substituo, não tem problema nenhum. O que é uma exceção à regra, tá? A regra é, a maioria dos casos, os casos mais interessantes, é quando o ponto não está no domínio, que é a questão da derivada. 2x 2x é raiz de 2x mais 3, né? E o pessoal foi pra onde, hein? Comer um pastel. Comer um pastel. O que já chegou? Não entendi. Ah, vocês estavam no pastel, né? É verdade. Lá de fora. Não, mas essa hora, se eu comer um pastel, acho que eu morro. Essa hora da noite. Por causa da minha idade avançada já. Não. É muito tarde. Geralmente salgado, se eu for comer, tem que ser de manhã. Eu acordo e tomo no café da manhã. É. Não, tem que ser de manhã para dar o tempo de digerir o dia inteiro. Se eu comer e dormir, eu acho que eu morro. Salgado? Não, janta ok. Mas o que você janta? Arroz, feijão, cuscuz. É normal, mas eu tô falando assim, alguma fritura, é muito tarde, eu não consigo não. É. Ó, gente, isso aqui é a mesma coisa, tá vendo? Eu só substituo e aí faço o cálculo aqui. Provavelmente irá cair. É 2 elevado a 2. 4 às 6. Não, aqui, ó. 2 elevado a 2. Esse aqui. Tá parecendo um 3? 2 a 2. Não, então, não, você que tá certo, eu que tô errado. Aqui é 3 elevado a 2. Você tá certo. Pronto, os outros estão corretos. Então aqui é 9, né? Mas assim, a gente vai ver algumas aplicações. Pelo menos assim, as mais viáveis para o conhecimento que a gente tá tendo até agora, tá? De derivada. Aí vai cair alguma coisinha na prova, tá? Mas vocês vão ver, gente, que não é difícil. Mentira, né? É difícil. Mas eu não vou exigir mais do que eu estou comentando aqui, né? Será que é difícil mesmo? Então, aqui eu só estou fazendo os cálculos, tá? Raiz de 16 é 4. O que é fácil, o que é difícil na vida, né? Aí começa a filosofia. Tá? Então vocês conseguem fazer agora todos os outros, certeza. Porque todos eles só substituem.
Aí digamos assim, os difíceis começam com os limites. Eu acho que você sabe que na matemática tudo pode dificultar a um nível absurdo, né? Claro. Na vida inteira, né? Por exemplo, você vai lá no supermercado, aí quando você tá chegando em casa, a caixa de ovo que você comprou cai. Aí você pergunta, pra quê? É igual aquele corpo lá da que vai buscar o leite. E toda hora o leite cai, e ela volta a pegar o leite. E aí o leite derrama, e você vai fazer, e ela volta a pegar o leite. Aí a vaca morre, e não tem mais pegar o leite. Mas não tem controle. Mas acontece, pegou muito por todo mundo. É uma ajuda, Vocês foram mesmo no pastel, né? Gente, limites da forma 0 sobre 0. O que é 0 sobre 0, hein? Existe. É indeterminado. É uma indeterminação. Digamos assim, a forma que é mais comum de ser referenciada, né? 0 sobre 0. É uma indeterminação. Disserte, né? Gente, quando vocês ouvem o que é uma indeterminação, esqueçam por enquanto a matemática. Que não pode ser determinado e que é basicamente você não pode dizer se é alguma coisa, o que é, o que não é, né? Exatamente o que é um 0 sobre 0. Mas o que é, né? Qual é a função disso, né? Vamos lá. Nem sempre uma indeterminação é indeterminada. É outra, como é que chama? É isso, obrigado, é outro paradoxo. Mas, por exemplo, como é que eu calculo o limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1? Você comprou de quê? Imagina o seguinte, limite de x quadrado menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1. Aí vamos supor, não, eu quero substituir, né? Fica 1 quadrado menos 1, 1 menos 1, e aí dá 0 sobre 0. Aí você, sim, mas e aí? Sabe qual sabe por que isso aqui é um problema, mas sabe por que é um problema e ao mesmo tempo não é um problema? Porque é o seguinte, na aula passada eu falei para vocês, limite, o que é o limite? Intuitivamente. Você quer saber o comportamento da função quando se está próximo de um certo ponto. Às vezes esse ponto eu posso chegar no ponto que é exatamente as situações essas anteriores aqui, Esse chegar no ponto é quando a função eu posso simplesmente substituir, ela é contínua, tá? Só que o fato do ponto não estar no domínio, observe que o domínio da função é x diferente de 1, né? O x não pode ser 1 aqui. Mas o fato da função do ponto não estar no domínio não significa que eu não possa saber como é que a função se comporta quando eu estou próximo daquele ponto. Hã? Só que você não vai fazer isso, porque é muito maçante. Você vai ficar pegando os pontos. Não. Aí qual é a ideia principal? Que vocês devem ter em mente, e eu já falei aqui, que é a ideia da fatoração. Eu vou até colocar destacado aqui. Eu vou fazer esse.
E aí eu vou colocar algumas formulazinhas que eu já falei também lá no começo, que vocês devem lembrar. Não, né? Ninguém vai lembrar. Mas imagina o seguinte, eu não vou apagar isso aqui não. Vocês lembram como é que eu fatoro ou como se fatora a expressão a ao quadrado menos b quadrado? Consegue? Isso, a mais b a menos b. Não, mas tá bom. Aí você tá vendo que esse x quadrado aqui, ó, ele é parecido, x quadrado menos 1, ele é parecido, né? Porque é x quadrado menos 1, aí esse 1 você pode escrever como 1 ao quadrado. 1 não é 1 ao quadrado? Tá? E aí, se eu imitar essa fórmula aqui de cima com a expressão x quadrado menos 1, ficaria o quê? X mais 1, x menos 1. Concorda? E aí você vai lá, o que você vai pensar? Eu lembrei, é que nem aquele tem um meme, gente, que é... Você sabe qual é o problema muito dos vestibulares? Que a gente fica brincando que é a contextualização. Que é uma coisa muito forçada, só para contextualizar. Sim. Aí tem um meme que é assim, ó. A mãe pergunta ao bebê qual a solução da equação. Como o bebê não sabe a resposta, diga você qual é a resposta. Tem lógica nenhuma, né? Então, já que o bebê não pode responder, respondam vocês. A fatoração de x quadrado menos 1, aí você vai lembrar, né? Já que o bebê não lembra, que a fatoração de x quadrado menos 1 é x mais 1, x menos 1. E aqui é x menos 1. E aí lembrem-se que quando eu estou calculando o limite, é aquela coisa. Eu chego no penhasco e nunca pulo. Eu estou me aproximando do 1, mas eu não chego no 1. Então, x, como ele não é 1, saúde. Como x não é 1, eu posso cancelar essa expressão com essa aqui, ó. Tá? Porque é igual. Tá vendo? É igual, ó. Imagina assim, 5 vezes 3 dividido por 3. Pam, pam, sobra o 5. É a mesma coisa, tá? Sabe o que é uma expressão? Isso, exatamente. Aí fica o limite, ó. Isso aqui você tem que reescrever de novo o nome limite, essa escritazinha da expressão. Agora, esse aqui eu sei fazer. Que é só substituir. Tá? Então, primeira coisa? Eu tenho limite. Por que limite em geral é difícil? Como eu falei, tudo pode ser dificultado, mas por que em geral é difícil? Primeiro, tem a expressão lá do limite, aí você tem que deduzir qual é a fatoração que você vai usar. É como se você automaticamente já visse a resposta final que vai acontecer, porque a dedução ela tem muito a ver com isso, com que você prevê o que vai acontecer e aí você utiliza aquela ferramenta. Aí, ou seja, a fatoração nesse caso é essa aqui, essa que está aqui. Depois disso, ao fatorar a expressão, aí sim você vai poder calcular o limite. Tá? Mas a gente só vai usar as fatorações que eu comentei no começo do semestre. Eu vou colocar aqui a lista delas, tá? Mas vocês entenderam esse aqui? Sim. Ok? Não, esses aqui não são tão complicados, não. Hã? Exato. Ó, todas elas eu vou colocar aqui para vocês lembrarem, para ficar registrado, ó. Eu vou repetir essa aqui novamente. Repetir novamente, né? Eu vou repetir a fórmula. É o subir para baixo e o... Não, subir para cima e descer para baixo.
Tem essa aqui também, ó. A ao quadrado mais 2ab mais b quadrado é a mais b ao quadrado, tá? Vocês lembram, né? Ou então, se tiver um menos no meio, aqui, ó. Tem essas duas aqui também, que é a diferença de cubos, que é a menos b, que multiplica ao quadrado e também tem a soma de cubos, que é a mais b ao quadrado menos ab mais b quadrado. E por fim, se você tem uma quadrática, ax quadrado mais bx mais c, isso aqui é a, não sei se vocês lembram, é a menos x1, x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes, tá? Oi? Eu não lembrava dessas duas formais, não. Essa aqui eu usei muito pouco, essas duas. Eu nem coloquei na prova. Ó, tem uma coisinha aqui, ó. Por que eu tô falando dessa indeterminação 0 sobre 0? É porque a derivada é essa indeterminação, tá? Especificamente. Mas existem 8 indeterminações. Eu vou comentar, mas a principal, digamos assim, que a gente vai ver essa daqui. Vou fazer mais exemplos desse, ó. Naquela lista que eu mandei para vocês, 223... essa segunda aqui, tá vendo? É que são essas que você precisa fatorar, tá? Esses daqui. Aí vocês podem se basear nesse que eu enviei. Eu vou colocar aqui. Aí vai ser o seguinte. Eu vou fazer esses exemplos aqui hoje. Na aula que vem eu vou falar de limite infinito, mas eu vou falar... Aliás, eu vou falar de um limite que envolve o número e, e aí esse limite ele vai dar uma fórmula que geralmente se usa em matemática financeira. Falei, né? Eu falei que ia fazer nessa aula, né? Mas não, eu vi depois que não ia dar tempo. Hã? Se eu vou ministrar ela? Não, vocês eu já deu. Essa aqui uma vez só. 2019.1. Ah, não, financeira. Eu ministrei financeira. Hã? Eu acho que é o Matheus, professor Matheus. Vocês já ouviram falar dele? Eu acho que é ele. Mas matemática financeira, eu ministrei ela em 2011.2. Há muito tempo atrás. Tem o quê? 2011.2. 12 anos, né? A última vez que eu ministrei matemática financeira. Não, essa disciplina aqui eu ministrei em 2019.1. Agora financeira foi 2011.2. Ou foi 2012.2? Hã? Não sei. Depende. Ó, gente, esse que eu fiz foi o 49, ó, tá? Vamos fazer, por exemplo, o 51. Mas eu ainda tava... eu acho que foi em 2012, porque tinha acabado, acho que eu tinha acabado o mestrado nessa época.
foi. Não lembro mais, mas enfim. Aí tá, tá. 22. Eu tenho 22. Não, a conta não fecha, né? Não, depois dos 40 você não conta mais, não. Não, se eu tenho 40. Não, não tenho mais de 40. Tudo isso? Meu Deus do céu. Quem é essa pessoa que tá me dando? Eu marcar logo aqui. Eu marco aqui, aí já não precisa nem se preocupar mais. X quadrado menos x sobre x. E aí, tá com hoje? Hã? Você tá perto de 40? Mais ou menos. Deixa o bichinho. Eu nasci em algum ano aí, por aí. Hã? Já tenho doutorado já. O doutorado eu terminei tem uns 7 anos já. Eu terminei novo. Ó, pessoal, se eu substituir, vamos para isso aqui, ó. Imagina o seguinte, imagina que eu substitua a expressão por zero, né? Que é o limite tendendo a zero. Se eu substituir por zero, vai dar o quê? Vai dar zero menos... Vai dar zero sobre zero. Dando zero sobre zero, vocês já sabem... Oi? Oi? Pode desligar. Eu vou já desligar, então. Mas tá calor, tá? Eu vou desligar aqui. Acho que... Então vocês desligam esse daí de trás. O aluno mais barulhento é o ar-condicionado. Ó, se eu substituir por zero, que é o ponto onde eu estou me aproximando, o que acontece? Dá zero sobre zero. Aí isso é um problema. E aí vocês já, de antemão, já sabem que tem que ter alguma fatoração aqui. O que acontece se eu colocar o x em evidência no numerador? Fica x, ó. Tá? Aí cancela o x desse. Pronto, aí agora é só substituir. Vai dar menos 1. Tá? Então substituiu. Deu zero sobre zero, então tem que fatorar. Nesse caso, a fatoração é colocar o x em evidência aqui no numerador. Ok? Ó, x, o que eu fiz? Ó? X quadrado menos x é a mesma coisa de x que multiplica x menos 1. Porque se eu pegar x vezes x vai dar x quadrado. E se eu pegar x vezes menos 1 vai dar menos x. Na prova, o nível dos limites serão desses que eu coloquei nessa lista. Não vai ser muito coisa. Entenderam aqui? Vou pegar mais um. Ah, deixa eu colocar uma aqui, ó. Eu não sei se tá lá na lista, mas é o mesmo nível.
Ó, gente. Mesma coisa, ó. Se eu substituir, vamos supor que eu substitua direto. Vai dar o quê? 0 embaixo, 0 em cima. E aí, dando 0 embaixo e 0 em cima, ou 0 sobre 0, você já sabe que você tem que fatorar. Esse aqui já dá uma dica de como é a fatoração. Porque tá vendo que é uma diferença de 2 quadrados? É x² menos 2 ao quadrado, que é o 4. E essa diferença de 2 quadrados, aí você pode usar a fórmula x, aquela fórmula que eu acabei de colocar. Que eu vou reescrevê-la. Essa daqui, ó. Tá? E é só você comparar. O x tem que ser o a e o b tem que ser o 2. x² menos 4. Ok? Aí eu cancelo, ó, esse aqui com esse aqui. Sempre vai ter alguma coisa pra cancelar. Eu só não Se- Sempre vai ter para cancelar. Isso é algo que o sempre funciona. Só que o difícil é você ver o que cancela. Aqui é porque os primeiros limites de qualquer curso de cálculo que se ministra são esses aqui, que eu estou falando para vocês. Qualquer cálculo, qualquer curso. É lógico que às vezes a tendência é aumentar o nível, né? Mas vocês entenderam até agora? Esses aqui? Tudo bem. Deixa eu pegar um aqui. Deixa eu ver quais são os que tem lá. Eu não vou fazer todos, eu vou deixar para vocês tentarem. Ó, eu vou fazer o 58. Esse aqui, ó. Ele botou a letra Z, mas é a mesma coisa do X, tá? Eu vou escrever Z. Aqui tem Z, mas é a questão de variável. Pode ser qualquer letra, tá? Z, X. E aí a mesma ideia. Se eu substituir... X é mais familiar. É, o X é mais familiar. Parece que quando troca o Z... Parece comprido. É. Parece que é um... Mas se quiser, ele pode botar X aqui. Não, pode deixar, pode deixar. Não, deixa assim, tá bom. Ah, vai ficar 0 sobre 0, né? Ó. Oi. Pode dividir 0 por algum número? Se o número for diferente de 0, pode. Por exemplo, 0 sobre 3, né? Mas 0 sobre 0 não pode. Você tá vendo o do domínio aí, né? É que eu esqueci o que é domínio. Aí eu tô testando. Né? Não, o domínio é aquilo... Você tem que olhar a expressão e ver o que não pode. É, porque as outras duas opções dá 1 sobre 0. Aí no caso não pode. Aí, Não. Aí outra é 0 sobre menos 1. Aí é o que pode. Aí pode, exatamente. Porque a minha briga toda a vida é porque que um número dividido por 0 não tende ao infinito. Porque na minha cabeça, o senhor já explicou... Não. Mas assim, pode tender sim ao infinito. É porque o zero, o seu zero, depois a gente vai ver que o zero depende. Se você estiver se aproximando por valores acima de 0, o número, por exemplo, 3.
Se o que está aqui embaixo for um número positivo, só que próximo de zero, ele vai para mais infinito. Se for imagina assim, 3 dividido por 0, aí aqui tem 100 zeros, 1. Não é zero, mas isso aqui é um número muito grande. Maior vai ser É, o número. exato. Só, o limite tendendo a zero não existe, mas os limites, existem não. Você pode entender o comportamento dos limites laterais. Isso. Professor, por que o zero ele tem significado com o valor sendo que ele não é nada? É uma interpretação. Você sabia que antigamente não tinha o zero, né? Você falava... Mas é porque é aquela coisa. Como a matemática é uma linguagem, você tem que... Ou você tem que não. Criou tudo, foi denominado. Para você dizer, para interpretar que... Ou, digamos assim, não, entre aspas, não é nada... Ah, tem que ter um significado. Tem que ter um significado. É a mesma coisa dos números negativos. O que vocês acham? Você não tem criança na família, não? Se você perguntar quanto é que é 2 menos 1, ele vai dizer 1. Quanto é que é 3 menos 4, trava. Tá entendendo? Trava. Porque não é natural menos 1, menos 500. Muito bem. Então, substituir 0 sobre 0. Aí, automatizem que eu tenho que ter uma fatoração. E a fatoração eu coloquei aqui, ó, que é uma diferença de cubos. Meu sobrinho mesmo, eu perguntei, quanto é que é 25 vezes 2? Ele, 50. Quanto é que é tanto vezes tanto? Ele, tanto. Aí eu... Você vai entregar, é? Obrigado. Não, depois. Depois eu digo, por terminar a aula eu digo a sua nota. Eu digo botar a questão. O senhor quer? Não, não. O senhor quer? Não, esse outro? não, obrigado. Aí eu perguntei pra ele quanto é que era. Quanto é que era. Bem facinho mesmo, era 2 menos 5. Ele não sabia responder. Eu perguntei pra ele quando era 50 vezes. 25 vezes 2, ele 50. Quanto é que é. Sei lá, 100 vezes 3. Ok. Quando é um número muito grande vezes um número pequeno, ele sabe. O meu sobrinho. Tem 7 anos. Quando é um número muito grande vezes um número muito pequeno, ele sabe. Porque o pequeno ele conta numa das mãos e aí ele soma o grande. Só que eu perguntei 2 grandes ele já não sabia. Sei lá, 25 vezes 38. Uma coisa assim. Não, mas não foi exatamente. Pra saber como é que ele tava lá na escola. A gente sabe fazer um cálculo, a gente sabe quanto é. Não. Hã? Não, eu concluí que ele sabe mais do que eu sabia quando eu tinha a idade dele. Porque eu aprendi a tabuada também muito tarde. Vamos lá. Eu nunca aprendi a... Eu aprendi com 9 anos a tabuada. Eu não sei não. É tipo, toda vez quando eu pego uma prova, eu começo a colocar o da velha, aí eu faço a do 7 e a do 9, porque é no dele. Sabe qual é a conta mais difícil pra mim? Ninguém tá nem aí. Vai perguntar, é quando misturava 5, 3 e 13, ou 11. Que aí eu me perdia todinho, eu botava número grande. Agora, quando eu somava, sei lá, 8 mais 3, e errava. Eu dançei de saúde. Só tem 10 vezes, né, que tava faltando. Quem vai fazer Ó, Ou então, 8 mais 5. e aí, vamos lá? Não, Pessoal, z ao cubo menos 8 é uma diferença de cubos, né? Que é z ao cubo menos 2 ao cubo. E aí, o que você tem que lembrar dessa fórmula? E no caso, como vocês vão poder olhar, né? Que vocês vão ter a lista delas. E é só comparar, tá vendo? Essa fórmula azul é a fórmula geral. E aí você compara. Eu quero o quê? Eu quero z ao cubo menos 8. Aí você imagina que o A tem que ser z e o B tem que ser 2. Aí o A vai ser o papel do z, ou o z vai ser o papel do A, e o B
o 2 ou C ou B. A gente faz a parte de baixo também, com as duas fórmulas. Sim. Essa azul não precisa, se você lembrar, você já pode escrever a preta direto. Tá? E aí como é que ficaria? Ó? Fica o limite, né? Obrigado por lembrar, tinha esquecido já. Eu vou fazer hoje a moda antiga, eu vou chamar todo mundo. Pra quê? Pra chorar? Não. Pra chorar? Por quê? Dividido por Z menos 2, né? Aí cancela, então fica o limite de Z quadrado mais 2Z mais 4, Z tendendo a 2. Aí eu substituo, onde tem Z eu coloco 2. Fica 2 ao quadrado vezes não, mais 2 vezes 2. Aí fica o quê? 4 mais 4 mais 4 dá 12, né? E esse aqui, o que vocês acham? Entenderam? Não entenderam? Gente, o que é difícil com... Não nesse, assim, esses casos não, mas no geral. É você ver a foto... Porque assim, vocês vão ver que derivada é mais mecânico. Derivada tem um problema e você... Como deriva, é como se tivesse uma receita e você, deriva. Agora, o limite não, você tem que ver a fatoração ou ter uma ideia dedutiva que é mais complicado. Você já quer ir embora? Quem é que tá morrendo? 192. Cadê quem é? Ah, o calor, né? Não, hoje eu não posso dizer nada, porque eu tô meio gripado. Não tô gripada não, professor. Tá frio. Frio? Não, frio não tá não, gente. Tá sim. Professor, já pensou na colônia do frio? Eu sou... É o frio que É eu frio, vou tá com frio? Não, aqui tá não. Então, tá entendendo? A pessoa que tá na sala, não vai querer dar funcionando. Deixa eu ver aqui. Lançar frequência. Hoje 25, né? Tem poucas aulas agora. A Lana nunca veio, né? A Lana aí. Tá aí ela, né? Pra me desmentir. Ana Carolina. Ana Vitória. Eu já ia falar, Ana Vitória nunca veio, mas é da outra turma. Outra Ana Vitória que nunca veio. Ana Beatriz. Antônio. Ah não, Antônio Aldísio, não é você não, você é Antônio Neto, né? Antônio Diogo. Antônio, aqui. Carolina de Brito. Você, né? Clara Vitória. Não? Dávina. Dávina tá doente, é? Clara tá doente? Dávina. Denise. Elaine. Não tá. Elias. Francisco Felipe. Gabriela. Giovana. Gisele. Élida. Henrique. Não veio, né? Jamile. Tá aqui. Jennifer.
não veio. João Gabriel, saiu, né? Não tá. Joelma. José Alisson. José Belo. Joseane. Karina. Keiliane. Levi. Liduína. Maria Clara de Souza. Maria Letícia. Não. Maria Solene. Matheus Emanuel. Mona Lisa. Maria Luísa. Ah, Mona Lisa. Mirla. Nicolas, tá aqui. Pedro Lucas. Raimundo Fernando. Raíssa. Rubens. Sabrina. Shirley, tchau. Shirley Santos. Suiane. Thales, tá aqui. Wagner não veio. Vanesca, tá aqui. Vitor Pereira. Vitor Suede, tá aqui. Já pode. Ah, tá. E o Ítalo? Todo mundo foi chamado, foi? Já.